Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam muito bem-vindos à Hora da Bolsa, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece no mercado de capitais em Angola. Já sabe, essa é a rubrica Mercado em Ação, em que convidamos os players do mercado para se juntarem a nós e ajudarem-nos a compreender como investir no mercado, que soluções existem e qual o valor mínimo que podemos aplicar. Ou seja, tudo o que você precisa saber e ouvir para começar a pôr o seu dinheiro a trabalhar para si, investindo nos mercados Bodiva ou nos produtos financeiros comercializados no mercado de capitais existentes nas entidades autorizadas pelo regulador ACMC. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. Vamos saudar o nosso convidado, Francisco de Brito, ele que é administrador executivo da Baigest. Brito, muito bom dia, bem-vindo ao Hora da Bolsa e muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, caro Joel Costa, bom dia também extensivo aos ouvintes da LAC, mais especificamente os ouvintes do programa Hora da Bolsa. A Baigest é uma sociedade gestora de organismos de investimentos coletivos. Os organismos de investimentos coletivos, também conhecidos como fundos de investimento, são vistos no mundo todo como uma forma de assegurar que pessoas com poupanças menores possam ter acesso também aos produtos do mercado de capitais. Gostávamos agora de pedir ao Brito que nos explicasse o que é isso de uma sociedade gestora de organismos de investimentos coletivos, o que são organismos de investimento coletivo e como caracteriza este mercado dos OICs no nosso país. Bom, Joel Costa, muito obrigado pela questão. Temos aqui 3 pontos, começando pelo primeiro ponto. As sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, desde logo tipificadas na Lei de Base das Instituições Financeiras, sob a égide da Comissão do Mercado de Capitais, têm como objeto social a gestão e a administração de fundos de investimentos, a comercialização de unidades de participação e também a consultoria para investimentos. Como pode ver no seu objeto social, logo o primeiro, estes são um instrumento financeiro que tem a finalidade do investimento das poupanças de aforradores de forma conjunta ou também coletiva. Os fundos de investimentos como tal encontram-se sujeitos ao exclusivo interesse dos participantes, ou seja, as sociedades gestoras que, através de um contrato assinado pelos investidores, também denominados participantes, ao subscreverem um fundo de investimento, estão a conferir às sociedades gestoras para atuarem em seu nome. E desta feita, as sociedades gestoras devem atuar no exclusivo interesse dos investidores dos fundos de investimentos. Estas caracterizam-se pela essência de apenas existirem para dar vazão àquilo que são os objetivos dos investidores que queiram lidar com matérias ligadas aos fundos de investimento. Falar aqui um pouco de fundos de investimentos. São um patrimônio autônomo que pertencem aos participantes, são geridos por profissionais, as entidades gestoras, em obediência estrita
aos documentos constituintes desses instrumentos financeiros, no caso os fundos de investimentos. Quando estamos a falar em documentos constituintes desses fundos, estamos a falar exatamente do regulamento de gestão do fundo e o prospecto deste mesmo fundo. Documentos esses que trazem consigo todo o normativo que guia aquilo que é atividade e a forma como a sociedade gestora deverá agir em função daquilo que são os objetivos do participante naquilo que é a sua aplicação de capitais. A grande sinergia ligada aos fundos de investimentos tem que ver com a partilha do risco. Daí que trata-se do investimento coletivo. Partilha do risco porque eu, ao querer ser dono, adquirir determinado valor mobiliário de determinada entidade, vou juntar-me a um fundo de investimento que tem consigo mais outros investidores. Ou seja, a captação que é feita pelo fundo de investimento no mercado, ou seja, a captação das poupanças direcionada a determinado investimento, faz com que haja uma partilha do risco. Depois, a grande vantagem que tem que ver com o instrumento fundo de investimento tem aqui um pouco que ver também, um pouco ligado ao regime fiscal que esse traz consigo. A caracterização dos fundos de investimentos como tal, estes podem ser abertos quando têm um número ilimitado de unidades de participação, são constantemente emitidas unidades de participação ou resgatadas. Podem ser fechadas quando o número de unidades de participação tem número limitado, ou seja, no ato da sua constituição foram autorizadas a emitir 100 unidades de participação e essas unidades de participação permanecerão vivas até a dissolução e ou liquidação do fundo. Os fundos também podem ter características mistas quando se tratam das duas variáveis que há pouco falei. Um percentual das unidades de participação do fundo são fixas, ou seja, não são resgatadas e deverão permanecer vivas até a liquidação do fundo. E outro percentual de unidades de participação do fundo poderão ser variáveis, ou seja, é aquela parte que é aberta à entrada e à saída de novos participantes, ou, em outras palavras, à alienação ou aquisição de novas unidades de participação. Daí a simbiose do fundo misto. Podem ser de capitalização, aqueles fundos de investimentos que, em vez de distribuírem dividendos ao longo da maturidade do fundo, estes vão acumulando aquilo que é o seu rendimento fruto de aplicações. Podem ainda ser de distribuição, aqueles que ao longo da sua maturidade vão distribuindo dividendos. Esses também podem ser especiais, desde logo tipificados no artigo 166 do Decreto Presidencial 713, que vem autorizar o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo. Seu artigo 166 traz uma tipologia de fundos de investimentos especiais. Quanto à tipologia, esses podem ser mobiliários ou imobiliários. Desde logo, os mobiliários são aqueles que têm na sua composição de ativos. Imobiliários, estes podem ser ações, obrigações, ativos titularizáveis. Também podemos aqui incluir o capital de risco ou fundos de tesouraria. Depois temos os fundos imobiliários que têm consigo ativos imobiliários. Estes podem ser imóveis, prédios, terrenos. Também podemos aqui incluir todos aqueles documentos representativos de ativos imobiliários, as letras e hipotecária. Francisco Brito, muito obrigado. O nosso convidado hoje na Hora da Bolsa é Francisco de Brito, ele que é administrador executivo da Baigest, uma sociedade gestora de organismos de investimentos coletivos. Agora queria perguntar-lhe que tipo de produtos existem em Angola, geridos pelos OICs, já explicou alguns, mas agora queria que se focasse nas vantagens de utilizar os fundos, quer para financiar a empresa, quer seja para rentabilizar a poupança, ou seja, o seu investimento. De facto, a questão é pertinente. Tratando-se de fundos mobiliários, a data de hoje, o mercado dispõe apenas de um tipo de ativo que pode ser colateralizado junto aos fundos de investimento, que são, desde logo, as obrigações. Estas podem ser emitidas por entidades públicas e temos o Estado, representado pela Unidade de Gestão de Dívida Pública, a fazer emissões, e que essas são depois colocadas ordens de compra e venda junto à Bodiva, onde
através do portal do investidor. Qualquer um de nós poderá aceder e dar a sua ordem de compra. Por outro lado, podem ser também constituídas obrigações por entidades privadas. Estes são os produtos que temos no mercado para se poderem constituir fundos de investimentos imobiliários. Diferentemente, temos para os fundos imobiliários, porque nós temos em Angola uma pluralidade de ativos que nos permitem constituir fundos de diversas naturezas. Para os fundos imobiliários, teremos de colocar nas suas carteiras ativos tais como edifícios, apartamentos, terrenos, armazéns, e desta feita podermos então constituir fundos imobiliários de arrendamento, se neste fundo forem então colocados ativos ou edifícios ou casas ou escritórios circunscritos apenas para o arrendamento. Podemos também constituir fundos de promoção imobiliária, aqueles que trazem para a sua carteira terrenos ou edificações. Ou seja, aí estamos a falar de uma parte da promoção imobiliária ou podemos também colocar ativos disponíveis para a venda. Aqui vemos as duas linhas ligadas à promoção imobiliária. A depender daquilo que é a tipologia do ativo a incluir ou a fazer constar na carteira do fundo, nós aqui vamos colocar a designação mais apropriada ao fundo. Disse há pouco que podem ser constituídos também fundos de investimentos especiais, que esses podem ser ligados à pecuária, agricultura ou habitação. É só nós termos aqui em conta o ativo que deverá fazer parte da carteira deste fundo. Se for um fundo ligado à agricultura, desde logo estamos a falar das infraestruturas que vão propiciar o desenvolvimento desta atividade. O mesmo acontece para a pecuária ou exploração agrícola e vai por aí adentro. Eu queria que desse dois exemplos. Que instrumentos existem no mercado que podem ajudar a financiar as empresas? Por exemplo, uma empresa angolana que se queira financiar, de que forma é que ela pode utilizar ou trabalhar com um fundo de investimento para alcançar este objetivo? Em relação à questão que coloca, vai nos remeter desde logo aos fundos de investimento ligado ao capital de risco, mais propriamente ao equity, porque permite-nos adquirir participações sociais das entidades. E quando falamos em participações, estamos a falar nomeadamente nas ações, que vai permitir então entrar para a estrutura da própria sociedade. As empresas deverão ter em atenção que a vantagem do instrumento fundo de investimento como instrumento de alavancagem ou financiamento da sua atividade, não traz só consigo aquilo que é o capital, o lado financeiro. Uma das vantagens ligadas à utilização desse tipo de instrumento tem, na sua essência, trazer consigo também tecnologia, procedimentos que venham a atender aquilo que é o alcance do desiderato que esta instituição vem a ter. Outra grande vantagem, e de uma forma geral, a possibilidade das empresas se financiarem via mercado de capitais e desta feita via fundos de investimento de capital de risco, tem que ver com a partilha do risco. No processo de financiamento tradicional, não há partilha do risco. Se eu solicitar um financiamento, tendo a minha atividade corrido menos bem, eu terei de honrar com o ônus que foi adquirido através desse financiamento. No que tange ao mercado de capitais, ligado ao financiamento de capital ou de risco, como a última palavra que soa, o risco, a partilha do risco. Todo investimento feito em determinada sociedade através do instrumento fundo de investimento de capital ou de risco partilha o risco. Se a atividade correr bem, os benefícios são proporcionais àquilo que foi ao investimento. Imagina que um fundo de investimento deverá ser um percentual que lhe permita também ter algum poder de decisão face àquilo que são os investimentos. Naquilo que for a rentabilidade alcançada, há aqui uma divisão de dividendos. Se a atividade correr menos bem, que não é o que se espera, mas infelizmente o mercado assim acontece, não se tem só o lado bom da moeda, vão acontecendo situações também menos boas. Nesta situação, também há a partilha do risco de perda. Começamos aqui a ver uma das grandes vantagens, que é a partilha do risco. Isso para não falar só do financiamento, que o financiamento pode-se ter através de outros mercados. O mercado tradicional, saído do setor bancário. Outra vantagem que tem o financiamento via instrumento fundo de investimento tem que ver com os benefícios fiscais. Os fundos de investimentos como tal também gozam aqui de uma
possibilidade de isenções fiscais. Há um normativo que vem tentar um conjunto de operações ligadas aos fundos. Estão isentos do IAC, que é o Imposto sobre a Aplicação de Capitais. Os rendimentos saídos dos investimentos feitos pelos fundos de investimentos não são sujeitos ativos do IAC, não pagam IAC. Depois temos isenções fiscais no que toca ao pagamento do imposto de selo. É claro que aqui não é o imposto de selo na sua transversalidade, mas sim no que toca a operações de aumento de capitais. Temos aqui algumas isenções também ligadas ao imposto de selo sobre as comissões de gestão, que a gestora cobra aos fundos pela gestão do mesmo. Os fundos de investimentos também estão no regime de não sujeição do IVA. Há aqui um conjunto de impostos que é tipificado no Decreto Presidencial 1/714 de 13 de outubro, que vem dar aqui algumas vantagens à atividade ligada aos fundos de investimentos. Este regime, como tal, tem cerca de 7 anos, 2014 para cá, mas tem já uma proposta de alteração de algumas disposições que aqui constam. Uma outra grande vantagem da aplicação da Constituição dos fundos de investimentos, mas essa mais ligada ao próprio fundo de investimentos, tem que ver com o imposto industrial. Se for um fundo imobiliário, na ordem dos 15% de imposto industrial e de 7,5% de imposto industrial. Mas aqui, ligado à situação que coloca das vantagens das empresas financiarem-se via fundos de investição, desde logo a partilha do risco. 2, tem que ver com o acompanhamento direto no board das instituições de especialistas ligados a determinado investimento que trazem consigo know-how que propiciem o alcance dos objetivos propostos para o financiamento ligado então ao capital de risco. A outra vantagem que deverá trazer o financiamento via fundos de investimento tem que ver com o conjunto de serviços associados à atividade do fundo de investimento. Devido àquilo que é a sua essência ligada ao investimento coletivo, trazem consigo a transparência. E essa transparência tem que ver um pouco com as entidades que se debruçam sobre a atividade dos fundos. O fundo, ao financiar determinada empresa, leva consigo outros serviços, uma atuação mais sucinta de auditores, auditoria externa, a depender do investimento, se for ligado ao imobiliário, deverá ter consigo especialistas ligados à avaliação imobiliária. Havendo um financiamento via fundo de investimento para determinada sociedade, deverá ter uma atuação mínima que for do regulador, que é a Comissão do Mercado de Capitais, e nisso tudo toca a transparência, vai trazer consigo aquilo que é a produção de informação para o mercado, ou seja, as entidades ligadas a esse tipo de financiamento deverão ser mais abertas naquilo que é a prestação de informação, dando-as um ganho reputacional enorme, porque começam a se expor e o mercado de capitais funciona muito para aquilo que é informação disponibilizada. Outra grande vantagem tem que ver com a exposição que essas entidades venham a ganhar, a ter em conta o financiamento ligado ao mercado de capitais de uma forma geral, mas no caso aqui ligado aos fundos de investimentos. Muito obrigado, Francisco Sobreiro. O senhor agora sintonizou, caro ouvinte, está a acompanhar o Hora da Bolsa, o programa de rádio que semanalmente lhe conta o que de mais importante faz e acontece no mercado de valores mobiliários em Angola. Então, pode, por favor, apresentar a Baigest, quando foi fundada, como surgiu, qual é a sua equipa de gestão, qual é a vossa cota de mercado e qual é a evolução da cota de mercado da Baigest nos últimos anos, como é que ela foi crescendo? A Baigest é uma sociedade gestora de fundos de organismos de investimento coletivos, pode ser aqui dividido em duas partes, em fundos de investimentos a primeira e a segunda em sociedades de investimentos. Ela está constituída e registrada desde 2015 na Comissão do Mercado de Capitais, desde julho de 2018. Tem um capital social de 60 milhões de kwanzas e detida em 96% pelo Banco BAI. Em termos da equipe de gestão, começo aqui por apresentar a doutora Ana Correia Victor, que é a presidente do Conselho de Administração, com mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro. Teve sua passagem na Comissão do Mercado de Capitais, onde ocupou posições de direção e chefia. Teve também a sua passagem na Bodiva, na administração. Teve a sua passagem também em algumas instituições financeiras bancárias. Foi antes administradora da Baigest,
Baigest, isso em 2018 e 2019, e em 2020 vem então assumir a presidência da Baigest. Depois está o administrador Kelson Lobo Cardoso, que tem cerca de 13 anos de experiência no setor financeiro, ligado à sala de mercados de capitais do Banco BAE, onde também exerceu cargos de chefia em matérias de mercado de capitais ligado à banca. Depois estou eu, Francisco de Brito, também com passagem na Comissão do Mercado de Capitais, onde também exerci algumas funções de chefia, passagem depois por entidades de promoção imobiliária e a data 2 no Conselho de Administração da Baigest. Em termos de cota de mercado, aqui nós vamos dividir a cota de mercado em dois lados. No que toca a fundos de investimento, a cota de mercado da Baigest é de 11,7%, isso dados relativos a abril, inícios de maio. E isso estamos a falar de dois fundos de investimento. Do fundo BAE Indexação Cambial, é um fundo indexado com um montante atual na ordem dos 13 mil milhões de kwanzas. Atual, mas vou dar aqui o valor da data da cota de mercado que há pouco falei, que estava na ordem dos 9 mil milhões de kwanzas. Temos um outro pressuposto de análise da cota de mercado que tem que ver com o valor líquido sob gestão, que também situa-se na ordem dos 13,4% de cota de mercado, com um valor em kwanzas de 28 mil milhões de kwanzas. Ou seja, a Baigest, a 30 de abril, tinha sob gestão cerca de 28 mil milhões de kwanzas. Em termos de cota de mercado, por um lado estamos na ordem dos 11,7%, por outro lado estamos aqui na ordem dos 13,4%. Uma média geral da cota de mercado, estamos a falar na ordem dos 11,8%, 11,9% de cota de mercado, ou seja, o quarto lugar das gestoras no momento. Muito obrigado, Dr. Francisco de Brito. Vamos agora, para finalizar, tentar perceber como é que as pessoas e empresas podem investir nos fundos da Baigest. Investir em fundos de investimento é um processo simples, desde que essas pessoas, quer sejam singulares ou coletivas, pessoas ou empresas, de uma forma geral, os agentes econômicos, estejam registrados no agente de intermediação. Estamos aqui a falar de um banco. Pois os fundos de investimento como tal, e instruído através do Decreto Presidencial 713, que vem trazer o regime jurídico dos fundos de investimentos, estes só podem ser comercializados em instituições autorizadas. E este regime vem autorizar um único tipo de instituição para comercializar esse tipo de instrumentos, no caso, os bancos. Para se investir num fundo de investimento, antes deverá ser cliente de alguma instituição financeira bancária. 2. A quando da comercialização, deverá ter aqui um mínimo de conhecimento sobre o instrumento, não tendo, mas procurando saber junto ao balcão onde tem domiciliado a sua conta bancária. A área comercial deste balcão deverá prestar todo um conjunto de informações em relação ao fundo. Investir no fundo de investimento é muito simples, desde que tenha conhecimento da existência dele, que é feito através da comercialização, tal como é feito a comercialização de todo o produto bancário, que é feito através de publicidade. Dizer também que as unidades de participação que representam o fundo de investimento são, senão, um produto bancário, daí serem vendidas nos bancos, só e único e exclusivamente. Se tivermos de falar de montante, o fundo de investimento como tal aparece como um instrumento financeiro de integração. Eu tenho o desejo de ser dono de determinada empresa, determinado edifício, de determinado instrumento. Sozinho não consigo, devido ao capital que é para aí chamado. Mas através de um fundo de investimento cujo a subscrição da unidade de participação varia dos montantes de 1.000 ao infinito, já consigo ter acesso a determinado instrumento financeiro, a determinada empresa. A Baigest Data 2 foi pioneira neste tipo de produto, ou seja, lançou ao mercado um produto estritamente de integração financeira, onde o valor da unidade de participação, o valor de investimento, o valor de subscrição mínimo foi de 1.000 kwanzas. Ou seja, amigos meus, se quisesse investir no fundo que a Baigest lançou há pouco de 4 meses, podia desembolsar apenas 1.000 kwanzas, nada mais do que isso. Nós temos estado a contribuir para
aquilo que é o processo de aumento de letras financeiras. É nossa missão propiciar, por um lado, o aumento do produto bancário, o aumento da integração financeira através de instrumentos cujo a subscrição ou que o instrumento é de um custo mais baixo, e através de programas de literacia financeira onde podemos explicar o que é um fundo, o que é que proporciona, as vantagens, dentre isso outras situações. Dizer que o investir nesse tipo de instrumentos não é difícil. Entretanto, há ainda aqui alguma resistência que se percebe a ter em conta que é um produto novo no país. A nossa economia começa agora a ouvir e a lidar com essas matérias. Para ter uma ideia, o primeiro fundo de investimento em Angola foi constituído em 2008, mas essa indústria começa a ter alguma pujança a partir dos anos 2012, 2013, quando aparece a legislação e desta feita propiciar aos promotores destes instrumentos a constituição dos mesmos e começar então a pulverizar junto ao mercado. Pelo menos nós, BAIGEST, temos tido muito boa adesão. Para ter em mente, o último fundo constituído pela BAIGEST teve um mínimo de subscrições de cerca de 670 subscrições que este fundo teve. É um fundo de curto prazo que foi constituído com um montante global de 20 mil milhões. Foi uma adesão tal, é um caso singular, foi o primeiro, e agora vamos acompanhar aquilo que é o processo de maturidade e ver qual deverá ser o sucesso deste instrumento. Estamos muito felizes com esse instrumento lançado, que é o Fundo Obrigações Mais, que deu-nos esta visão de demanda na ordem dos cerca de 670 subscrições, que a BAIGEST foi agraciados com o prêmio de Luanda, tendo em conta o número de contas SOVAMAS que foram abertas por causa deste fundo, o que para nós denota sucesso. E é nossa ideia continuar neste caminho, mas pelo mercado, porque estamos aqui a tentar dar alternativas de investimento para o nosso mercado. Dr. Francisco de Brito, vamos agradecer a sua presença e disponibilidade, mas com a promessa de pedir-lhe para voltar noutras ocasiões, já num formato de debate com outros intervenientes, para fazermos a fotografia do mercado de fundos e o que é que podemos fazer, quer às empresas, às sociedades gestoras, os potenciais clientes, que são as empresas, as famílias, os reguladores e o operador do mercado do Odiva, o que é que todos podemos fazer juntos para tornar esse mercado mais robusto. Fica aqui o convite já no ar para o próximo convite falarmos especificamente sobre isso e sobre que impacto vai ter o mercado de ações na atividade dos fundos de investimento. Dr. Brito, muito obrigado. Continuação de excelente quinta-feira. Bom dia para si. Muito obrigado à audiência. Devo já aqui aceitar o convite que me foi feito e quando for pertinente, então eu estarei aberto para contribuir com um pouco que sabemos e fazer com que o mercado continue a avançar. Muito obrigado. O nosso convidado hoje foi o Dr. Francisco de Brito, ele que é administrador executivo da Sociedade de Organismos de Investimentos Coletivos, BAIGEST. Assim, caro ouvinte, já sabe, esse programa é emitido semanalmente à segunda e à quinta-feira, das 9h30 às 10 na LAC, mas se perder, não há problema. Ele fica no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, onde você pode consultar. Aliás, subscreva já o canal Hora da Bolsa, onde vai encontrar esta e muitas outras entrevistas da Hora da Bolsa. Aprenda com todas essas entrevistas como rentabilizar o seu dinheiro, ou seja, pôr o seu dinheiro a trabalhar para si, ou como financiar a sua empresa alternativamente ao mercado bancário. João Costa e António Santos despedem com a promessa de regressarem na segunda-feira. Até lá, um forte abraço. Estamos juntos. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.